Bom dia, tudo bem com você? Que o Senhor tenha te encontrado nessa manhã e que você tenha encontrado Ele, que você tenha tido já a sua experiência de conversar, de agradecer. Se você não está com tempo de agradecer, de orar, agradeça. Deixa eu só parar aqui a minha máquina, senão ela vai fazer barulho. Aí fica a trilha sonora. Trilha sonora de dona de casa. Tudo bem com vocês? Voltando para a terra. E a palavra do Senhor fala em João 20:21 sobre a ressurreição. Sobre Jesus aparecer para Maria Madalena. A primeira pessoa que Jesus aparece, humanamente falando, é para uma mulher. Desculpa, meninos, mas é para uma mulher que ele aparece. E eu sempre falo, é porque ela iria contar, não é porque ela é fofoqueira, é que ela iria contar. E Jesus aparece aos discípulos. E essa parte eu quero ler, 20:21, quando Jesus sauda eles, mas eu quero ler os 5 versículos. Ao cair a tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles. Paz seja com vocês. 20. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. O lado, queridos, foi onde eles espetaram para saber se ele ainda tinha sangue, né? Que a palavra do Senhor lá nos profetas já dizia que ele já não teria mais nenhuma gota de sangue antes de sair dali daquela posição de Salvador. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E como isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Queridos, não perdoar não quer dizer que você tem que viver amargurado. Quando que você entende que você perdoou? Você não tem amargura, você fala da pessoa sem dor. Uma das provas, né? Cada pessoa tem um sentimento. Tem pessoas que eu não convivo, que eu não converso, que eu não troco conversa, mas eu não tenho amargura, né? Porque eu vejo que tudo coopera para o bem. Então, se nós hoje não conversamos, é porque tem um propósito eterno diante disso. Porque nós não estamos aqui por estar. Não estamos aqui a passeio. Mas eu quero falar da saudação, porque Jesus, ele tem prazer em nos colocar na paz, de deixar-nos a paz. E a paz só vem dele, né? Se nós vemos guerras, se nós vemos hoje coisas absurdas que chegam a gritar, é porque não tem paz, né? E as pessoas acreditam piamente que aquilo que elas estão fazendo é o melhor, que o certo. Nós temos exemplo de Paulo, né? Paulo, hebreu, perseguia os cristãos, perseguia o povo de Deus, perseguia aqueles que eram apóstolos, aqueles que eram discípulos, aqueles que eram seguidores de Jesus. Mas quando ele tem uma experiência do amor, ele passa a ser como deles e, vou dizer, se destaca muito mais, porque ele é aquele que vai correr atrás e ganhar os gentios. Os gentios nos alcançaram, né? E chegou até nós esse evangelho. Então, nós não podemos esquecer dessa graça poderosa do Senhor todos os dias da nossa vida. Quando Ele nos dá a paz, nós temos que segurar essa paz. O que faz você perder a paz? Fuja disso. Porque não tem
poder maior do que o de Deus. E se algo está te roubando, você não está na presença. Você está... é o medo. É diferente você estar com medo, você ouviu uma má notícia, você está preocupado. Isso não quer dizer que você não tenha fé. Isso quer dizer que você se preocupa, é diferente. Agora, a ponto de você achar que Deus não está com você. Isso é uma blasfêmia. Isso aí é um engano. Nós podemos sim... Eita, que nós estamos lá de Portugal. Bom dia, Alta, tudo bem? Aí é boa tarde já? Deus abençoe seu dia, querido. Você, do Gustavinho, da sua esposa, daquilo que Deus tem te colocado aí nesse lugar para honrar o nome do Senhor. Que Deus abençoe e guarde vocês e livre de todo mal. Amém? Então, quando nós temos paz, a paz não quer dizer que a gente pode fazer o que a gente bem quer, de qualquer jeito. Não, a paz, ela é aquela que você não precisa fazer, que você não precisa provar, que você não precisa se justificar. Uma das coisas mais claras sobre a paz é isso. Você não se justifica. Você você está. Não precisa você ficar assim, preciso mostrar que eu sou espiritual. Não, você é. Né? Então que essa paz que excede todo o nosso entendimento esteja sobre nós. E algo que Deus nos presenteou foi com a paz. E nós precisamos então agarrar com força, né? Com poder, com autoridade. Por quê? Porque é facinho de escapar. É facinho de ir para lá e para cá. Mas nós vamos fazer menção do nome do Senhor. Amém? Aqui em Provérbios 15 diz assim, eu não vou ler o começo, eu vou ler 15. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. Gente, é tão claro isso, né? O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. A pessoa está ali furiosa e de repente vem aquela paz. Por que vem a paz? Porque você traz essa sabedoria, né? O homem que tem paciência, a mulher que tem paciência, ela joga uma água no furacão. O Zé faz muito isso comigo, viu? Ele também se irrita, não é que ele não se irrita, mas ele é mais aquele que apazigua do que aquele que põe fogo. Ele fica analisando e depois ele dá uma resposta, e a resposta dele sempre é muito sábia, porque ele pensa antes de responder, né? Ele não é impulsivo, mas eu digo assim, então tudo tem que ter um equilíbrio, tudo tem que ter uma graça regeneradora. Nós precisamos ser cheios desse amor, cheios dessa graça todos os dias da nossa vida. E eu e você temos a graça de termos um Deus que cuida de todos os detalhes. Deus cuida de detalhes, querido. Então, às vezes você fica assim, meu Deus, eu tenho que fazer isso, aquilo outro. E calma, muita calma nessa hora. Vai dar tudo certo. O Senhor é contigo por onde quer que você vá. E eu creio num Deus que pode todas as coisas. Amém? Então que esse dia seja um dia de você refletir a paz que excede todo entendimento. E ter a sabedoria de ouvir para depois falar. De pensar antes de pronunciar. Porque palavras não têm volta. Você pode pedir perdão, mas elas não têm volta. Então todos os dias é dia de você refletir o Senhor que habita em você. Deus te abençoe, Deus te guarde, livre de todo mal, em nome de Jesus. Beijo, Alta, fica na paz aí com a sua família. Tchau.